Bom dia a todos e todas. Vamos dar continuidade ao seminário Atuação do Ministério Público na tutela da vítima de crime e outros temas desafiantes. Uma realização do Ministério Público da Paraíba por intermédio do CALCRIM, com apoio do CEAF. E queremos convidar o Procurador-Geral, Dr. Antônio Hortêncio Rocha Neto, para abrir o evento, juntamente com o coordenador do CALCRIM, Dr. Ricardo Alex. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, estamos aqui no nosso auditório, dando continuidade ao aperfeiçoamento que se iniciou ontem. Muito bom ver os colegas aqui reunidos, doutora Silvia. Um evento que começou ontem, com o auditório bem repleto, palestras muito interessantes, né? Parabenizar aqui o nosso amigo Rodrigo e Herbert, que fizeram ontem pela manhã, que eu tive a oportunidade de assistir. Também o Dr. Carlos Romero, que falou ontem, e depois de Romero ainda foi o promotor Eugênio, lá do Rio Grande do Sul. Então a gente procurou com muito carinho, com muita atenção, elaborar esses dias de ontem e de hoje, exatamente para poder dar um aperfeiçoamento melhor para os nossos membros. Então, o Ricardo cuidou com muito cuidado desse evento, em conjunto com o CEAF, e a gente espera que, ao final, todos saiam bastante satisfeitos e com algo a mais, né? Que é o que eu sempre gosto de dizer. O mais importante é que, após o aperfeiçoamento, o membro, a membra do Ministério Público possa sair com algo diferente. Que ele entre um e saia outro com uma bagagem maior de conhecimento que possa ser levado para a sua atividade no dia a dia. Então, hoje, agradecer à doutora Silvia, que saiu de São Paulo para João Pessoa, para ministrar a palestra inicial desta manhã, com todo o seu conhecimento. E o Ministério Público da Paraíba fica muito honrado e grato, doutora Silvia, pela sua presença aqui hoje e compartilhar com todos nós esse seu grande conhecimento. Então, um bom dia a todos e a todas, e mais uma vez vamos aproveitar esse nosso aperfeiçoamento. Bom dia a todas, a todos. Eu queria apenas confirmar o nosso agradecimento à Silvia, colega do Ministério Público de São Paulo, que tem sido referência e estímulo para todo o Ministério Público brasileiro na temática de cuidado, um olhar novo à vítima, para que ela seja realmente protagonista no processo penal e que a gente entenda que faz parte da nossa missão ter esse novo cuidado. Também registrar que a colega Artemise se disponibilizou ontem, pelo adiantado da hora, em transferir a palestra para hoje. A gente pensava em começar um pouco mais cedo, para que ela tivesse 1h30 também disponível para falar. Mas hoje pela manhã ela entrou em contato comigo, com o doutor Hortêncio, relatando que não estava bem de saúde. Ontem ela já estava gripada e piorou um pouco hoje. E a gente vai deixar para ouvi-la em um outro momento, que não tardará. E hoje, então, a gente tem a possibilidade de ouvir a colega Silvia e os colegas João Benjamin e Carmen em seguida. Muito obrigado a todos, que a gente tenha um dia proveitoso e que, como o Hortêncio falou, que o que ouvirmos realmente modifique nosso trato profissional, realmente encontre em nós um campo fértil de mudança. Muito obrigado e permaneçamos juntos. Hoje abriremos com o tema Atuação do Ministério Público na tutela da vítima de crime e na promoção dos seus direitos. Para compor o painel, queremos convidar a promotora de justiça, a doutora Romeica Porto, a promotora de justiça, a doutora Daniele Lucena, e a promotora de justiça, a doutora Cristiana Vasconcelos. Temos a honra
de receber e convidar a doutora Silva Chaquian de Toledo Santos, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Atendimento à Vítima à Violência do Ministério Público de São Paulo, ouvidora das mulheres, mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo e doutoranda em Direito Constitucional, especialista na Universidade Vergata de Roma, professora convidada na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, pós-graduada em Direito Penal e Direitos Difusos e Coletivos, autora da obra A Construção dos Direitos das Mulheres, coautora das obras Crime contra as Mulheres, Crime contra Crianças e Adolescentes e Manual Eleitoral de Gênero, além de projetos, obras e artigos relacionados ao tema da violência contra meninas e mulheres. Com a palavra, a doutora Silva Chaquian. Bom dia a todas as pessoas aqui. Me ouvem bem? Sim? Todo mundo sentado mais longe. Eu queria iniciar agradecendo a acolhida generosa do Ministério Público da Paraíba, na pessoa do queridíssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Hortêncio Rocha Neto. Agradecer o honroso convite na pessoa do meu colega, coordenador do Centro de Apoio Criminal, doutor Ricardo Alex Lins, que eu tive a honra de receber. A minha equipe, digamos assim, né, doutor Ricardo, teve a honra de te receber lá em São Paulo, no Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência. Quero cumprimentar todos os organizadores desse evento, integrantes do Centro de Apoio Criminal, do NUVID, NAVIC, que é o Núcleo de Apoio às Vítimas de Crime, do CEAF, o Centro de Aperfeiçoamento Funcional, todo o público aqui presente, minhas colegas de painel que me fazem companhia aqui, servidores do Ministério Público, integrantes da rede de atendimento, colegas, amigos. Parabenizar a importância e iniciativa dessa série de eventos, e eu pude acompanhar pelas redes do Ministério Público da Paraíba, essa série de eventos, e principalmente esse, que trata da atuação do Ministério Público na defesa das vítimas de violência, com temas tão instigantes e importantes que vão desde a dosimetria da pena, a questão do feminicídio, a nova sistemática do arquivamento, com foco na defesa das vítimas, dos direitos das vítimas, a prática em plenário na tutela da vida, as questões que envolvem o ANPP, a reparação das vítimas de crime. E eu posso dizer que é muito gratificante ver crescer esse movimento institucional que vem sendo escrito a partir de tantas mãos, que busca destinar às vítimas de violência, diretas e indiretas, o lugar que elas merecem, de verdadeiro protagonismo da nossa atuação dentro do Ministério Público. Meu propósito aqui hoje, eu peço desculpas até que vou me socorrer aqui, achei que haveria uma mesa, e aí acabei trazendo um roteiro aqui no meu computador. Se soubesse que haveria esse auditório tão bonito e com tanto espaço, teria me organizado com slides de outra forma para poder circular. Então, peço desculpas pelo erro aí de logística, mas vai dar tudo certo. Eu não queria deixar de compartilhar aqui com vocês algumas reflexões sobre a atuação do Ministério Público na tutela das vítimas, alguns desafios e perspectivas do momento atual e futuro que nós temos que encarar. E aí eu queria começar com um primeiro ponto, na verdade uma premissa bastante elementar. Ser vítima de crime é um acontecimento negativo a que qualquer pessoa pode ser sujeita ao longo da sua vida. E o crime costuma trazer para vítimas diretas e indiretas consequências físicas, emocionais, psíquicas, econômicas, sociais. Não bastasse tudo isso, o próprio envolvimento das vítimas na investigação, no processo, no julgamento, quando a gente pensa, por exemplo, no plenário do júri, acaba também sofrendo, tendo que enfrentar dúvidas, ansiedade,
medos, insegurança, em alguns casos até revitimização. Quando essa fase da investigação, do processo, acabam se tornando para essas vítimas um fardo ainda maior que a própria violência sofrida. E aqui eu já queria pedir licença para fazer um parênteses dentro dessa noção de revitimização, porque se nós pensarmos nas vítimas de violência de gênero, sobretudo vítimas de violência sexual, acionar o sistema de justiça pode trazer para essas vítimas o significado de enfrentar um verdadeiro calvário, onde os mitos e crenças reducionistas sobre o que se espera de uma, entre aspas, verdadeira vítima, vão reservar a essas mulheres, geralmente, uma situação profundamente desvantajosa de julgamento moral, de ataques à sua reputação, de descrédito da sua palavra. E essa desvantagem se acentua a depender da intersecção dos marcadores sociais de raça, de classe, de orientação sexual, porque nós fazemos julgamento de credibilidade em detrimento de quem tem menos poder social. Há um padrão de descrédito que se agrava com aquele que é marginalizado, que é vulnerável. Os descontos de credibilidade que nós fazemos na nossa atuação, em geral, todas as instituições que integram o sistema de justiça operam desigualmente. Classe conta, emprego, ter emprego conta, orientação sexual conta, consumo de álcool ou droga conta, o histórico sexual. Não por outro motivo, ontem, não na Idade Média, mas ontem, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, entendeu que a vítima não pode ser desqualificada em atos judiciais com fundamento na sua vida sexual pregressa. Parece que estamos falando da Idade Média. Isso aconteceu ontem. O argumento, agora, a partir do reconhecimento do STF, passa a ser inconstitucional. A exemplo do que foi determinado no julgamento da DPF 779, que vocês se lembram, sobre a legítima defesa da honra. Esse tratamento dado à mulher vítima de violência de gênero, geralmente, de uma forma geral, tem origem na construção histórico-social de uma pretensa inferioridade feminina. Tem origem num legado discriminatório, desumanizado, tem origem na persistência dos estereótipos de gênero que foram sedimentados ao longo da nossa história, nas instituições, na sociedade e dentro do sistema de justiça não é diferente. Essa concepção histórica, secular, de que a mulher sequer existia como sujeitos de direitos, porque esse é um valor, essa é uma afirmação recente em termos de história, foi determinante para que valores como a sua inferioridade moral, intelectual, a castidade, a virgindade da mulher, a honra conjugal, o recato sexual, por exemplo, orientasse toda a produção do direito e também a desconfiança da sua palavra, porque as mulheres foram construídas na nossa história, durante séculos, a partir da ideia de serem doentes, dotadas de inferioridade intelectual, vingativas, descontroladas, interesseiras, foram excluídas ao longo da história do direito de dizer a verdade. Isso a partir dos principais discursos da nossa história, da interpretação dos homens sobre textos religiosos, passando pela construção do primeiro pensamento criminológico da nossa história, que é o pensamento sobre a mulher bruxa, né? A ideia da mulher perigosa, a mulher que precisa ser controlada. E se a gente não tem mais o mito da mulher bruxa atualmente, a gente persiste enfrentando o mito da mulher mentirosa, da mulher que pode estar usando a lei, manejando a lei de uma forma a perseguir outros interesses que não seus direitos, como vingança, interesse financeiro. Se a gente pensar na ciência, o peso da ciência na sedimentação do valor da mulher dotada de inferioridade intelectual, isso posto como verdade científica. Se a gente pensar nos modelos de recato sexual impostos pós-revoluções liberais às mulheres, era vitoriana, no Brasil, do colonialismo à república, são construções que sedimentaram o peso e, numa relação de fato, valor e norma,
Todos esses valores também vão repercutir na demanda por um direito também profundamente discriminatório e, como resultado, a desconfiança que ainda persiste atualmente sobre meninas e mulheres quando relatam episódios de violência de gênero, sobretudo de violência sexual, porque são frequentemente, isso é o que a gente vê no nosso dia a dia, cobradas nos mais diversos detalhes, dentro das suas narrativas, questionadas sobre informações que são difíceis para qualquer pessoa fornecer, que dirá para aquela que sofre com o pós-trauma de uma violência. É o caso das indagações que a gente vê sobre o comportamento dessas vítimas antes, durante e depois da violência, comportamento sobre suas vestimentas, sobre o fato de estar ou não sozinha naquele local, o motivo desse comportamento, o tempo exato, a cronologia exata de cada ato de violência. E vejam, tudo isso, apesar de já se ter constatado, e nós temos estudos, pesquisas, que aprofundam esse entendimento de que, na narrativa de uma vítima de violência, é muito comum a presença das inconsistências, da inibição, da desconexão, dos lapsos de memória, da calma, às vezes, inesperada e do riso injustificado que podem mascarar uma situação de pós-trauma. No entanto, nós continuamos esperando uma narrativa linear, repleta de detalhes, que não tem nenhum tipo de inconsistência. Mas aí eu fecho esse parênteses para tratar da revitimização específica da mulher em situação de violência, para voltar ao raciocínio de que a prática de um crime violento, como sabemos, constitui uma violação a direitos fundamentais da vítima que sofre, não só aquela que sofre, mas também de seus familiares, e que exige de nós, todos nós, Ministério Público, uma atuação não apenas voltada à responsabilização do autor da violência, mas também de minimizar os efeitos de toda essa violência. Nesse contexto, a criação dos núcleos de atendimento, apoio, assistência integral às vítimas de violência reafirma um compromisso que é institucional de aperfeiçoamento do trabalho do Ministério Público em garantir a proteção integral, a assistência integral a essas vítimas. Uma proteção que, inclusive, faz parte, integra a expectativa de ideal de justiça que essas vítimas depositam nas nossas instituições quando a violência acontece. E isso está muito além da responsabilização do autor da violência, não que isso não seja importante, é fundamental. E é fundamental para muitas vítimas. Mas não é só, é preciso ir além. Esses núcleos, é claro, eles têm, eu tenho acompanhado o crescimento nos estados, cada um atende às suas peculiaridades, como nós conversávamos, Ricardo, cada um vai atender às especificidades do seu estado, mas, de uma maneira geral, esses núcleos têm cuidado, têm sido responsáveis por garantir acesso à informação sobre direitos e processos para essas vítimas, atendimento psicossocial, encaminhamento para a rede de atendimento, adoção de medidas de proteção principalmente para aqueles casos extremos de risco de vida. Em São Paulo, nós temos o Provita, que é o programa de proteção a vítimas e testemunhas. Acredito que aqui na Paraíba também não seja diferente, haja programas de proteção específicas para esses casos. Isso, claro, vai sendo providenciado por esses núcleos na medida em que a equipe multidisciplinar, que precisa trabalhar em conjunto com o Ministério Público, vai entendendo quais são as demandas específicas de cada caso. Mas aí eu indago os senhores, as senhoras, se é tão elementar afirmar que o crime traz consequências físicas, emocionais, psíquicas, sociais, econômicas para a vítima, que sofre diretamente a violência e também seus familiares, por que tratar da proteção integral a essa população, tratar da tutela dos direitos das vítimas de crimes dentro da atuação do Ministério Público, a adoção de ações, estratégias políticas, por que tudo isso ainda é visto com tanta desconfiança, com tanta dificuldade e até resistência em algumas situações? E aí eu chego no segundo ponto da minha fala, porque um brevíssimo percurso histórico nos ajuda a compreender esse atraso secular no reconhecimento da vítima como sujeito de direitos, que se relaciona, esse déficit, inclusive, à crise de legitimidade que nós enfrentamos hoje,
em relação ao direito penal, em relação ao direito processual penal. Aliás, fruto das últimas décadas, porque essa crise de legitimidade do direito penal tem relação direta com esse afastamento da figura da vítima da dogmática penal. E é a compreensão histórica que nos orienta a entender a importância desse movimento de verdadeiro resgate da figura da vítima e a adoção de um direito penal e processual penal vitimocêntrico dentro da atuação de todos e todas nós. O que impõe a cada um de nós que façamos quase que um giro copernicano, não somente da nossa atuação, mas também de toda a nossa mentalidade, daquilo que tradicionalmente cada um de nós aprendemos lá atrás a respeito da nossa atuação, especialmente na área criminal. Então, muito rapidamente, eu queria lembrar que até a Idade Média, a solução dos conflitos sociais, para a solução dos conflitos sociais, predominava a ideia de retributividade, materializada na ideia de vingança, vingança da vítima, né? Inicialmente de forma ilimitada, o que gerava uma série de problemas, especialmente quando ela extrapolava, inclusive, a pessoa que havia praticado a violência, extrapolava a pessoa do criminoso. Depois, essa vingança da vítima passa a ser limitada aos critérios de proporcionalidade, e aí o exemplo que a gente mais se lembra é da Lei de Talião. Mas é na Idade Média em que há uma grande mudança, mais especificamente quando foi criado o Tribunal do Santo Ofício, responsável por processar, julgar todo aquele que se afastasse dos dogmas da Igreja, por meio da Inquisição, como sabemos. É essa fase que marca a perda de prestígio da vítima. Esse é o principal momento de captura da vítima, do poder da vítima, quando o delito passa a ser concebido, então, como violação ao poder do soberano e não mais aos interesses da vítima que sofre. E a punição passa a se concentrar nas mãos dos senhores feudais, da Igreja, dos monarcas. O Estado, a partir desse momento, historicamente, traz para si o monopólio do direito de punir, retira das mãos da vítima a solução daquele conflito social, não admitindo mais a vingança privada, e é esse momento que constitui aí o afastamento da figura da vítima da dogmática penal, tornando-se, para alguns doutrinadores, praticamente uma figura esquecida. Esse é o termo que doutrinadores usam para designar a vítima nesse período. Foi naquele contexto histórico que as balizas que têm reflexo até hoje, foram traçadas. É importante sempre lembrar, apesar de ser óbvio, que antes do direito existir, já existiam os conflitos sociais, evidentemente, né? Isso sempre existiu. O fenômeno social violento, indesejável, precede a ideia de direito. O direito vem como um instrumento do Estado para etiquetar, para determinar, para classificar que comportamentos indesejáveis, que conflitos violentos ganharão o status de crime. Com o passar do tempo, quando vai havendo a mudança significativa desse conflito natural que passa a se tornar crime a partir da classificação do direito, é que o Estado precisa tomar o controle. Essa é a palavra, o Estado tomando o controle. Além disso, a gente sabe que na passagem do século XVII, a partir para o século XVIII, a partir da Revolução Científica, a ordem jurídica vigente passa a receber as influências dos ideais iluministas, principalmente a partir das revoluções liberais do período, e aí é na metade do século XVIII que se consolida a corrente de pensamento contrária à crueldade do direito penal absolutista, necessidade de defesa do indivíduo frente aos arbítrios, ao abuso de poder do Estado, né? E a revolta, né? O repúdio aos castigos corporais, aos suplícios, às penas de morte. Beccaria é o autor que, nós sabemos, é o maior expoente desse movimento, com a obra dos delitos e das penas, e que vai trazer toda uma concepção de necessidade de crime que precisa ser previamente descrito, o rigor na elaboração das leis,
o banimento das penas corporais, de castigos cruéis ou de morte, a extinção da pena de morte, a necessidade de que sempre o crime seja previsto em lei anterior. Então, vejam, nesse momento, a preocupação da chamada escola criminológica clássica se destina a proteger o indivíduo frente ao arbítrio do Estado na imposição, né, na persecução penal. Então, tudo isso, esse movimento exige pensar a resposta para a prática do crime de uma forma justa, de uma forma humana. E a vítima deixa de ser preocupação. A vítima passa a ser mero objeto da prova, mero objeto sobre a qual incide a violação penal, a violação da norma penal. E passa a assumir uma função de mera informante ao longo do processo penal. Prova disso, desse afastamento da vítima, a gente vê com o crescer das ações penais públicas incondicionadas, sem nenhuma participação da vítima, ou mesmo no direito penal, quando a gente pensa na teoria do delito. A vítima é uma figura esquecida, toda a análise se concentra na ação daquele que viola a norma penal. O professor Zanoide, da USP, ilustra esse momento, e eu acho bastante interessante, usando a figura de um tabuleiro, para explicar a razão da vítima ter sido defenestrada da dogmática penal e processual penal a partir da Idade Média. Ele afirma que todas as vezes em que o Estado precisou assumir posições de controle, precisou arrumar assento nesse tabuleiro penal. E, para isso, ele precisou, para jogar o jogo e tomar assento, defenestrar, afastar pessoas, se sobrepor à figura da vítima, assumir o monopólio da persecução penal. Quando essas balizas passam a ser traçadas, a vítima perde assento nesse jogo, perde direito de escuta, perde direito de participação. E isso equivale a dizer que, diante de um crime, a partir daí, deixa de importar a sua dor, o seu luto, o seu sofrimento, os danos emocionais, psíquicos, sociais. Nesse momento, diz o professor Zanoide, a vítima perde algo que ainda está para ser recuperado. Nós perdemos algo que nós ainda estamos em busca de recuperar. Apenas a partir dos anos 90 é que essa realidade começa a mudar. Vejam como é recente. E a vítima passa a sair desse ostracismo. O movimento de redescoberta da vítima no direito penal e processual penal, anos 90, anos 2000, aparece em debates de aspectos relacionados à natureza da ação penal, aos institutos de ressarcimento, ao tema do consentimento do ofendido, aos institutos premiais que prevêem ressarcimento também. Então, diferentemente daquele protagonismo de ontem, né, de antes, da vítima que tem direito à persecução penal, e isso muito pautado na ideia de vingança privada, a concepção atual passa a ser da vítima como sujeitos de direitos, finalmente, a serem tutelados na sua integralidade, compreendendo proteção, assistência integral, reparação. Mas será que, de fato, a vítima deixou de ser concebida já, na prática da nossa atuação, como mero informante, objeto de prova? Será que hoje nós já estamos reconhecendo e garantindo o direito dessa vítima no direito penal e processual penal como sujeitos de direitos? Esse é o debate atual. Antônio Scaranci, que tratou a vítima lá na obra de 95 como participação necessária no processo penal, com direitos a serem considerados, né? Esse é o momento de discutir, será que estamos garantindo, de fato, essa condição de sujeitos de direitos? O professor Zanoide, que eu já citei, faz uma provocação. Sujeitos de direitos é aquele que tem poder de decidir. Mas e o Estado? Está disposto de abrir mão do direito de decidir? Esse é um questionamento que a gente precisa fazer. O tabuleiro penal, com o jogo definido, no qual a vítima, na prática, continua sendo fonte de prova, é suficiente para essa garantia da condição de sujeito de direitos? Ele usa um exemplo que eu acho bastante interessante, que faz a gente pensar, sobre um crime de latrocínio. Então, eu proponho que a gente pense num exemplo concreto em que um rapaz, na casa de um amigo,
pede emprestado o carro para ir buscar uma pizza. Então, estão lá vários jovens reunidos, esse rapaz diz, não, eu vou buscar uma pizza. Me empresta o carro? E esse rapaz, dono da casa, pode pegar o carro do meu pai. E ele pega o carro do pai, habilitado, tudo certo, sai para buscar uma pizza. No farol, na esquina, ele é abordado por um assaltante. Esse assaltante aponta a arma, exige o carro, há algum tipo de falha, uma falha na comunicação ali, bastante comum, né? E o sujeito atira, mata esse jovem que estava comprando essa pizza. A pergunta que se faz é, acho que primeiro ninguém tem dúvida de que esse é um crime de latrocínio, né? Matou para roubar. Leva o carro, o sujeito leva o carro. Crime patrimonial. E a pergunta que fazemos é, quem é a vítima? Quem é a vítima? Se a gente pensar em termos práticos, na audiência, quem será chamado como vítima será o pai do jovem que emprestou o carro, que era o proprietário do veículo. Mas quem é a vítima? Quem é a vítima? Quem é que sofre o luto, a perda? O que são, para o direito penal e processual penal, os pais desse jovem morto? Provavelmente não serão arrolados, provavelmente sequer ouvidos, não terão assento no tabuleiro, né? Suas dores, seu luto, suas perdas, as frustrações, nada disso vai ser avaliado, considerado na sua justa medida. Então, esse é um questionamento que a gente precisa fazer na atualidade dentro desse debate. Mas eu falei da vítima, falei dos efeitos, do atraso histórico. Então, eu queria chegar num terceiro ponto da minha fala, que é trazer qual é o triste diagnóstico da atualidade, quando a gente pensa na promoção de direitos das vítimas. A nossa situação atual é de índices elevados de criminalidade. Né? Eu venho de uma cidade que eu não preciso nem dizer, as estatísticas de violência não preciso trazer aqui, são terríveis. Violência urbana, inclusive, violência contra a mulher, violência doméstica, sexual, feminicídio. A carência de políticas efetivas de controle de criminalidade, muita subnotificação, baixos índices de solução de casos. Outro dia eu tive acesso a uma estatística recente sobre a solução de casos de crimes dolosos contra a vida, e é assustador, a porcentagem é ínfima de solução de casos. Falta de conhecimento das vítimas, temor das vítimas em retaliação, descrédito nas instituições, inclusive nas nossas, no Ministério Público, né, e o que fomenta o crescimento de poderes paralelos, desinteresse das vítimas na persecução penal, falta de conhecimento, descrédito, desconfiança, gera falta de participação, prejuízo probatório. Quem atua aqui na área criminal sabe o que é a dificuldade de trazer uma vítima para uma audiência, né, o desinteresse, a falta de colaboração, de não participação e o prejuízo probatório que advém de tudo isso, a falta de políticas de assistência integral para vítimas de violência, principalmente. Quando pensamos nos casos de violência doméstica e familiar, altos índices de subnotificação, essas vítimas enfrentam medo, vergonha, temor de retaliação, enfrentam dependência emocional, financeira, falta de apoio familiar, comunitário, da rede especializada, o chamado ciclo da violência, né, a dificuldade de romper com esse ciclo, o medo de não ser acreditada é muito próprio da violência contra a mulher, o temor de não ser acreditada, inclusive no sistema de justiça, a falta de compreensão de agentes públicos, a falta da rede. Sobre os processos de violência doméstica, inclusive, eu queria fazer aqui mais uma provocação, uma reflexão, já que estou aqui entre vários colegas. Será mesmo que a opção que nós adotamos lá atrás de nos afastarmos da possibilidade de suspensão condicional do processo foi o melhor caminho? De fato, foi acertado lá em 2006, com o advento da Lei Maria da Penha, principalmente considerando o histórico de negligência, omissão, leniência estatal da sociedade e da própria justiça no trato da violência contra a mulher. Foi preciso a elaboração de uma lei que rompesse com esse paradigma de omissão no trato da violência contra a mulher.
Da mesma forma, também foi preciso, lá atrás, conceber um processo penal que precisava sair do nada para o tudo, dos extremos. Sair da banalização total da aplicação dos institutos despenalizadores, transação penal, suspensão condicional, aplicada da maneira mais equivocada possível, às custas de revitimização das vítimas e nenhum foco na garantia de direitos para a mulher que sofria violência. Foi preciso conceber um processo penal que exigia que tudo, absolutamente tudo, fosse judicializado e que a resposta para esses processos fosse necessariamente uma condenação criminal, uma sentença condenatória, ainda que com a imposição, e acho que isso aqui não é segredo para ninguém, de uma pena ínfima, né? Porque é isso que acontece nos crimes de violência contra a mulher, lesão corporal e ameaça principalmente. Então foi preciso esse movimento, ele foi importante, mas será que passados 17 anos, se eu fiz a conta certa, 17 ou 18 anos, quem faz direito é ruim de matemática, né? E eu não fujo à regra. Mas será que, passado todo esse período, nós não aprendemos que essa resposta que vem sendo dada para essas vítimas está muito aquém da expectativa de justiça dessas mulheres? Será que nós estamos, de fato, ouvindo e garantindo direitos? Porque eu tenho certeza que, se nós fizéssemos uma pesquisa de opinião, isso empiricamente, no dia a dia da minha atuação, eu já tenho muito clara essa sensação. Quando uma mulher diz para mim, doutora, eu me arrependi, se eu soubesse que seria assim, eu não teria denunciado, eu não teria acionado o sistema de justiça. Isso não há problema maior que se apresente hoje para nós que essa falta de resolutividade nessa área imensa dessas varas de violência doméstica familiar. Que isso não sou eu que estou dizendo, existe a pesquisa do CNJ, Justiça em Números, que atesta o verdadeiro colapso dessas varas especializadas de violência contra a mulher, em que os processos tramitam, em média, mais de 2 anos até que a primeira resposta de sentença condenatória seja dada, e uma resposta de uma pena ínfima. Em São Paulo, muitas delas sequer serão cumpridas, porque serão atingidas pela prescrição, ou o cumprimento em regime aberto, que pouco ou quase nada tem de fiscalização. Será mesmo que a gente não pode amadurecer e pensar em outra forma de responder a esses casos, garantindo direitos das vítimas e ouvindo especificamente o que cada uma delas traz de ideal de justiça? Isso está muito além da condenação criminal. Será que a gente não pode pensar num instituto assemelhado à suspensão condicional do processo, em que poderíamos impor ao agressor a submissão às medidas protetivas de urgência, a garantia de reparação financeira, dos danos morais, pensão alimentícia? Será que a gente não pode pensar? Eu tive um caso recentemente onde tudo o que a vítima precisava para atender a esse ideal, expectativa de justiça, era uma reparação pública. A violência tinha sido online. A violência tinha atingido a sua imagem, a sua privacidade, a sua intimidade. Uma violência terrível, online. E tudo que essa vítima precisava era uma reparação pública, no mesmo espaço em que ela foi atentada na sua dignidade. Será que não é possível pensar nessa resposta a partir de outros institutos? Ou a gente vai continuar respondendo a esses processos de violência doméstica com sentenças penais condenatórias, com penas ínfimas? Isso passa por essa reflexão sobre a vítima ser sujeito de direitos, né? E o que a gente está fazendo com tudo isso? Porque hoje nós estamos enfrentando essa avalanche de denúncias na situação da violência doméstica e familiar, a falsa sensação de que a resposta se dá por meio da chancela penal, lentidão do sistema, descrédito maior ainda nas instituições e o sentimento de impunidade, de não resposta, a revitimização secundária. Então é preciso pensar em resolutividade, é preciso pensar, inclusive, que a Lei Maria da Penha traz na sua essência a noção de justiça social. Sua doutrinadora Fabiana Severi fala, e acho muito interessante essa construção, de pensar que a resposta para o fenômeno da violência não está nas políticas de controle de criminalidade, em mais crimes e mais penas, como a gente tem investido nos últimos anos. Não que isso não seja importante, não que a gente não precise aprimorar o sistema legislativo penal.
mas é pensar que a resposta para o fenômeno da violência virá a partir do reposicionamento da mulher na sociedade em termos de acesso a direitos, habitação, saúde, trabalho, desenvolvimento social, política de creche, autonomia financeira. É aí que a gente vai ver a diminuição desses índices de violência. Será que o processo penal também não pode ser instrumento para a garantia de acesso a esses direitos? Isso passa por exercitar uma escuta qualificada do que querem as vítimas, do que desejam as vítimas quando batem às nossas portas. Eu tenho certeza, como eu disse para vocês, que só se nós ouvíssemos essas mulheres, elas dirão que a nossa atuação está muito aquém do que ela esperava, né? Muito mais próxima da expectativa de justiça dessas vítimas está o acolhimento, está a atenção à sua palavra, a escuta qualificada, não revitimizadora, informações sobre serviços, o reencaminhamento aos serviços da rede de atendimento, a fixação de condições para o agressor cumprir de frequência a grupos de reflexão ou reeducação, a submissão dele às medidas protetivas, a reparação financeira, etc., etc. Tratar a vítima como sujeitos de direitos exige essa abordagem mais holística, que leve em consideração as necessidades, expectativas, e, nesse ponto, cada vítima é única. O sistema de justiça precisa estar atento às diferenças e combater as generalizações. E aí eu chego já caminhando para o final da minha fala, a parte final indagando quem é a vítima de violência, né? Eu já disse que qualquer pessoa pode ser vítima de violência ao longo da sua vida e vai ter que enfrentar consequências físicas, emocionais, sociais, econômicas, etc. Nesse ponto é fundamental pensar nas vítimas indiretas. No caso dos crimes dolosos contra a vida, eu sempre lembro do nosso colega Ricardo César Danilo, do Mato Grosso, um colega que trabalha na tutela da vida. E ele diz, a vítima não é apenas a vítima. Ela é o amor de alguém, ela é a mãe de alguém, ela é a irmã de alguém, é a sobrinha, a neta, a prima de alguém, ela é a conhecida de alguém, ela é a razão da vida, da felicidade de alguém. O feminicídio deixa marcas indeléveis de dor, de sofrimento, que transcendem e muito a morte em si. É uma fratura incurável na vida de familiares e, sobretudo, na vida daquelas crianças e adolescentes que são levadas à condição de orfandade em razão daquela morte. Essas crianças, esses adolescentes, precisam se deparar da noite para o dia com as dificuldades de reconstruir a própria vida, de se verem em novos lares, de terem que criar novas relações. Esse é um processo de desenraizamento, essa é a palavra, doloroso demais. Talvez essa esteja sendo atualmente a parte mais dramática da minha atuação e que eu tenho priorizado à frente do Núcleo de Atendimento às Vítimas. Conseguimos em São Paulo a criação, é municipal ainda, mas do benefício Ampara, que garante assistência material mínima para essas crianças e adolescentes. Um salário mínimo por criança, por adolescente, levado à condição de orfandade em decorrência do feminicídio. Na hipótese dessa criança, desse adolescente ter tido que ser institucionalizado, esse valor é depositado numa conta aberta em nome dessa criança para que, aos 18 anos, com desabrigamento, ela tenha um mínimo de acesso a essa assistência material. Porque logo no início da minha atuação no núcleo, percebi que aquela minha fala tão pretensiosa de acreditar o que era melhor para aquelas vítimas, e eu construí todo um planejamento estratégico que priorizava o cuidado com os danos emocionais, o tratamento do luto, das perdas psíquicas, emocionais, e priorizando o corpo ali de psicólogas. Eu percebi que aquilo era nada quando a avó, que chegava até mim carregando 3 netos, que ela precisava cuidar da noite para o dia, lá com seus 70, 80 anos, quer dizer, numa fase de vida que já não estava preparada para aquele trabalho, além de ter perdido a filha para o feminicídio, ainda precisava lidar com o cuidado dos netos. Eu percebi que pensar em luto, pensar em
cura emocional era nada, porque o que ela precisava antes disso era comida na mesa, era dinheiro para o transporte, era dinheiro para pagar o gás, a luz. E aí, como é que você trabalha luto com uma vítima que não tem o que comer? Então, a assistência material, ela não é menos importante que essa assistência psicológica. Ela precisa ser pensada também no âmbito da nossa atuação. E a gente pode muito. Foi o NAVE, lá em São Paulo, que provocou o poder público municipal para a criação desse benefício, que está muito aquém de ser uma lei perfeita, ideal, mas é um ponto de partida. É um passo para que, então, todas as orfandades, oxalá, sejam abrangidas pela assistência integral, material, que o poder público tem condições e deve prestar. Trabalhar com as vítimas e garantir assistência integral impõe a todos nós compreender a neurobiologia do trauma. E aí eu queria dizer que não há um consenso na compreensão do trauma. Alguns dizem que é o evento em si, outros dizem que são as consequências do evento, mas ele envolve, e ele pode envolver uma única experiência ou eventos repetidos que sobrecarregam completamente a capacidade do indivíduo de lidar com aquelas emoções envolvidas na experiência. Tem uma psicóloga que eu gosto bastante, grande parceira nossa, e minha amiga, Arielle Sagrillo, e ela usa um exemplo que eu acho interessante trazer para vocês, para a gente entender o trauma. Entender o trauma como experiência individual. Se a gente pensar... Se a gente pensar num acidente de avião, com 2 sobreviventes, um deles, depois desse acidente, nunca mais vai conseguir voar. Enquanto o outro, que sobreviveu, pode acreditar que ele tem 7 vidas, ele é um escolhido por Deus e ele não morre mais. A experiência do trauma é individual. E é a partir das suas vivências, é a maneira como nós lidamos com aquele evento, a depender dos nossos recursos internos, o significado pessoal que cada um de nós dá é que vai definir se aquele evento é traumático ou não. E isso é muito importante, porque a gente tende a acreditar que determinada violência tenha que impactar um grupo de vítimas da mesma maneira e desencadear em cada uma delas a mesma reação. Isso é muito presente, por exemplo, no julgamento de crimes sexuais. É impressionante essa expectativa de comportamento ideal que se constrói sobre qual deve ser o comportamento esperado de uma vítima de violência sexual, de estupro. E aí aquela vítima que está arrasada, que não consegue sair de casa, com depressão, desgraçada, tem a vida destroçada, eventualmente, essa aí pode ter sido realmente vítima. Mas aquela vítima que pretende, como uma vítima disse para mim na semana passada, doutora, eu peguei todo esse sentimento, essa angústia, esse medo, eu tentei guardar tudo numa caixa e trancar. Essa foi a figura que ela usou para dizer, eu quis esquecer. Eu achei que eu pudesse esquecer. Eu não quis falar sobre isso, eu não contei para ninguém, eu guardei numa caixa. Mas essa vítima, muitas vezes, ela vai ter que enfrentar o descrédito da sua palavra. Como é que uma vítima de estupro reagiu indo trabalhar no dia seguinte? Como é que essa vítima saiu, continua a viver normalmente? Né? Como é que ela não está arrasada? A gente tende a esperar o mesmo padrão de reação para todas as vítimas, a despeito dos estudos e pesquisas, tantos que nós temos, identificando o trauma como experiência individual. É importante também entender que o trauma lá atrás era compreendido como algo muito específico, mas atualmente a gente já tem a compreensão de que a exposição a uma série de abusos, a exposição à negligência, a exposição ao fato de ter testemunhado uma violência, essas experiências podem ser tão ou mais devastadoras que a própria violência direta. É importante entender, por exemplo, a exposição a um ambiente violento como forma de trauma. Isso diz muito respeito às crianças e adolescentes que vivem em ambientes violentos, permeados por violência doméstica. Vejam, o nosso corpo
ele está preparado para lidar com uma certa dose, uma certa carga de estressores. É natural que, ao ter que enfrentar uma situação traumática, haja esse acúmulo de estresse, mas a gente volta à linha de base. Isso acontece quando a gente sofre um assalto no Farol, por exemplo. A tendência é que você volte à linha de base. É o esperado para situações assim. Mas quando o ambiente é de violência crônica, quando há aquela sensação, e quem trabalha aqui com violência doméstica já ouviu de vítimas, aí eu tenho a sensação de estar permanentemente pisando em ovos. Esse pisar em ovos, que é a expectativa do que pior vai acontecer, coloca o corpo num estado constante de estresse. É como se não houvesse chance para o retorno à linha de base. E há consequências dessa exposição a esse ambiente violento. Então, é importante pensar no trauma também nessa concepção. Pensar nessa sobrecarga de mecanismos de enfrentamento físico, psicológico e nas reações que nós esperamos dessas vítimas. As reações mais comuns. Eu espero que a vítima reaja lutando, né, a luta, ou fugindo, a fuga. Mas a reação do congelamento, isso não é só na violência sexual, em outras violências também. Ela é muito presente. E ela acontece quando há um estado tamanho de alteração de consciência, as sensações físicas, o entorpecimento, a hipervigilância, a ansiedade, há um colapso, porque o sistema nervoso sensibilizado provoca, de fato, em razão da violência, alterações no cérebro, em que pode haver a desconexão do corpo e da mente. A vítima quer fugir, mas não consegue. A vítima quer reagir ao estupro, mas não consegue. Ela congela. Algumas vítimas vão apresentar, no pós-violência, reações de memórias, de imagens, flashbacks, comportamentos, memórias de cheiros, emoções. Algumas vão apresentar um comportamento de recuo, de isolamento, de depressão, de ansiedade, de hiperatividade ou déficit de atenção. Algumas vão apresentar comportamento nocivo a si mesma. Isso não é incomum. Então, que após a violência, após o trauma, as vítimas apresentem abuso de substâncias entorpecentes, distúrbios alimentares, autoflagelação, tabagismo, pensamento suicida, sexo inseguro. Quem estuda a violência sexual sabe o que eu estou dizendo. Vítimas que foram vítimas de estupro e que depois passam a desencadear um comportamento sexual inseguro, promíscuo. E aí é muito difícil entender, mas ela foi vítima de estupro. Como é que pode? Comportamento nocivo ao outro também é bastante comum. Aquele que sofre o trauma, a violência, pode trazer como consequência ataques de raiva, comportamentos agressivos com terceiros, comportamento de ameaça. O adoecimento físico também não é incomum. As doenças autoimunes, doenças cardíacas, pulmonares, fibromialgia, doenças crônicas também aparecem como consequência da violência, sobretudo dessa violência crônica, desse ambiente violento. É importante saber tudo isso, porque nós que lidamos diretamente com essas vítimas, temos que entender e saber lidar no atendimento a essas vítimas com os sentimentos frequentes que elas podem apresentar de desconfiança, de desespero, de sentimento de desamparo, de dificuldade de regulação das próprias emoções, sintomas de dissociação, isso também é bastante frequente, o comprometimento generalizado dessa regulação, as crenças sobre si mesmas relacionadas a desvalor, né? O sentimento de culpa de ter se colocado naquela situação violenta ou de ter falhado na resposta ao evento traumático. Então, essas vítimas que congelam, é muito frequente que elas passem a se culpar por não ter conseguido reagir. Isso também traz prejuízos emocionais importantes, prejuízos que são de ordem emocional, mas que não extrapolam a pessoa daquela que sofre, que também repercutem na família,
no ambiente social, ocupacional, com repercussão no trabalho, no desempenho das funções laborativas. E, apesar de tudo isso, como eu disse para vocês, a gente espera um único tipo de reação das vítimas. A vítima perfeita é o conjunto do que acreditamos que a vítima tenha que fazer, como ela tenha que agir a partir de mitos, crenças reducionistas, a partir das nossas próprias vivências. De se colocar naquela situação e dizer, mas como é que ela foi fazer isso? Eu teria feito completamente diferente. Como é que ela não pensou naquilo? Nós analisamos o tempo todo o comportamento dessas vítimas, medindo até mesmo níveis de emoção para acreditar ou não na sua palavra, né? Nós interpretamos muita emoção, às vezes, como exagero. Essa mulher está exagerando, está superdimensionando essa violência, ela está mentindo. E níveis pequenos de emoção, nós também interpretamos, muitas vezes, em desfavor dessas vítimas. São interpretados como frieza, né? Portanto, quem não demonstra um nível adequado, entre todas as aspas, porque a pergunta é o que é adequado, de emoção, é desacreditada, muitas vezes, no sistema de justiça. E aí é preciso dizer, a vítima não colaborativa pode significar uma vítima que precise ainda mais da nossa ajuda. A vítima que não quer colaborar, a vítima que desconfia da nossa atuação, a vítima que tem sintomas de dissociação, é a vítima que precisa mais da nossa ajuda. E aí eu queria, eu não sei como está o tempo, mas eu quero deixar um tempo aqui para a gente conversar. Eu queria finalizar dizendo que são muitas as mudanças que nós ainda precisamos fazer dentro do sistema de justiça para garantir às vítimas o status real, efetivo, da condição de serem sujeitos de direitos. Isso passa por uma verdadeira mudança de mentalidade. Isso passa por uma revisão de todos os dispositivos do direito penal e processual penal que devem ser lidos, interpretados e aplicados a partir do enfoque dos direitos das vítimas. Isso passa por garantir a essas vítimas acesso amplo à justiça, o que compreende o direito amplo de informação, que, por sua vez, exige de todos nós porta aberta no andar térreo, onde estamos próximos da rua, é porta aberta para o público chegar. Tem promotor e promotora de justiça, procurador, procuradora de justiça que tem medo do público, que não quer atender público. Isso não é de uma ou outra instituição, não. Isso é do MP brasileiro. A gente enfrenta isso em todos os campos. A gente perdeu muito nos últimos anos. Acho que os promotores que mais têm esse trabalho concretizado são aqueles, falando da minha cidade, do meu estado, São Paulo, que estão no interior do estado. Porque eu trabalho num fórum criminal, que talvez o maior, talvez não, é o maior fórum criminal da América Latina, um fluxo de 5.000 pessoas, somos quase 200 promotores criminais, só criminais, fora os outros fóruns. E aí a sensação que dá é que aquele mundo, aquele universo, aquele ambiente que é tão hostil às vítimas, ninguém para ouvir, para atender, né? E o promotor do interior, falando do meu estado, ele tem aquela porta aberta. As pessoas, quando eu trabalhei no interior, eu sou promotora há 25 anos. Sempre trabalhei na área criminal. Trabalhei 2 anos numa cidade muito pequena, depois 9 anos em Itacoaxetuba, que é uma região da Grande São Paulo. Mas havia fila do povo para acessar o gabinete da promotoria, para ser ouvido, né, para conhecer quem é o promotor. E a gente perdeu muito nos últimos anos. Então, atender a vítima exige essa porta aberta, exige essa escuta especializada, exige que a nossa instituição tenha um ambiente acolhedor, seguro, adequado, digno para essas pessoas. Com sigilo, que esse atendimento seja feito pautado no sigilo da sua privacidade, que evite questionamentos desnecessários, que tenha um protocolo de escuta, de oitiva, que respeite a dor, o sofrimento dessas vítimas, que garanta a aplicação da lei do sistema de garantias para criança e adolescente, do depoimento especial, da escuta especializada, que pense na reparação, nas indenizações dos danos morais e materiais, que pense nos danos
atuais e também nos danos em projeção, do dano ao projeto, da interrupção do projeto de vida, né? E é preciso, e aí mais um campo de necessidade de aprimoramento da nossa instituição. O que nós, em São Paulo, hoje, a gente tem feito esse debate? Foi o Ministério Público que conseguiu pautar o tema da indenização de danos morais na sentença penal condenatória nos crimes de violência contra a mulher. Essa decisão, esse precedente do STJ não cai de paraquedas. Vem a partir da luta do Ministério Público brasileiro em incentivar, em impulsionar a necessidade de aplicação do artigo 387, de obrigação do juiz penal, da vara criminal, delimitar um valor de indenização mínimo para as vítimas de violência. Essas indenizações têm sido fixadas, mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com essas indenizações? Quais são as estratégias que nós estamos criando para executar esses valores, para garantir que esse valor seja destinado às vítimas? Muito pouco. As iniciativas são muito poucas. Muitas vítimas sequer sabem que esse direito foi deferido. Eu tive contato outro dia com um caso que havia lá na sentença a determinação de pagamento de um valor, essa vítima precisava do dinheiro, o autor da violência tem condições de pagar, mas ela nem sabia disso. É preciso garantir, no âmbito da nossa atuação, essa assistência integral. Assistência integral que exige pensarmos nos eixos de proteção que se abrem toda vez que a violência acontece. O eixo da saúde, da assistência, da psicologia. A não discriminação significa não só não discriminar diretamente, mas significa entender os marcadores sociais de raça, classe, os marcadores geracionais, de deficiência, da condição de ser imigrante e de como a intersecção desses marcadores se operam para reservar situações de maior vulnerabilidade para determinados grupos sociais de vítimas. Garantir privacidade, confidencialidade. A gente teve também essa semana a lei que garante sigilo para o nome da vítima de violência doméstica. Isso já era a prática na maioria dos estados, mas uma tentativa de uniformizar esse entendimento e tirar da discricionariedade dos juízes a determinação desse sigilo, tornando essa proteção uma imposição legal, né? O direito à memória, isso impõe que nós cuidemos da linguagem em plenário, do repúdio à utilização de expressões discriminatórias que atentem não só contra a figura daquela vítima, mas pensando nos familiares que ali estão assistindo aquele julgamento perante o tribunal do júri, por exemplo. Entender o direito à verdade. É direito da vítima conhecer as circunstâncias do crime que a vitimou, a motivação, a identidade do autor da violência. Respeito à autonomia e o consentimento da vítima significa que a construção das soluções para cada caso precisa ser feita com a participação e escuta daquela vítima, e não imposta no alto da nossa prepotência, da nossa pretensão de achar que nós sabemos o que é melhor para ela. Essa resposta precisa ser construída com respeito a essa autonomia. A prevenção dessa violência, é preciso pensar nos aspectos de prevenção, e isso se faz a partir do monitoramento dos casos, a partir de levantamento jurimétrico dos casos, follow-up dos serviços. Nós encaminhamos uma vítima para um serviço de assistência. Ela se vinculou, de fato, àquele serviço? Se não, por que não se vinculou? Foi encaminhada por uma casa de passagem, mas se desligou no dia seguinte. O que aconteceu? Houve falha do serviço? Quais os motivos que levaram essas vítimas a não se vincular? O Ministério Público encaminhou para o atendimento psicológico de um determinado centro, serviço de proteção de vítimas de violência. A vítima não aderiu ao programa. Por que não aderiu? O Ministério Público tem que saber, não é simplesmente encaminhar, mas é saber se aquele serviço funciona. Os núcleos de atendimento às vítimas de violência têm um papel fundamental no acompanhamento e na fiscalização das políticas públicas, dos serviços e equipamentos destinados à proteção das vítimas de violência em cada território. E, finalmente, talvez a gente precise também de um novo olhar institucional da nossa comunicação, da comunicação dos nossos estados, da comunicação institucional, que eu digo, dos ministérios públicos.
Isso é muito importante. Comunicar à sociedade. Acredito que aqui no MP da Paraíba não seja diferente de São Paulo. No site, vira e mexe, algumas notícias de casos de repercussão ou não, enfim, de ações de promotores, promotoras, procuradores, procuradoras, que precisam ser noticiados no site, no portal oficial. Notícias sobre julgamentos, condenações que o Ministério Público obteve, recuperação de erário público em ações de combate à corrupção. Isso é comunicado, né, nas instâncias oficiais das nossas instituições. Mas o que a gente comunica sobre a proteção das vítimas de violência? Pouco ou quase nada. Essa é uma conversa que a gente tem feito em São Paulo. Vira e mexe, sai no site nosso ali, promotor de justiça de Panorama consegue a condenação no plenário do júri de um homicida serial, a pena de 50 anos privativa de liberdade. Ponto. Essa é a notícia. E aí a pergunta é: e as vítimas? E os familiares? E as vítimas indiretas? O que o Ministério Público fez? Por que a gente não pode e não, a gente deve comunicar isso também? Isso é tão importante quanto noticiar a condenação. Então percebam que é uma mudança de mentalidade que envolve o Ministério Público brasileiro como um todo, que passa também por esse aspecto de como a gente comunica o sucesso, entre aspas, das nossas ações, das nossas políticas, e de como a gente precisa se colocar como instituição ao lado das vítimas, ao lado da população. Eu queria finalizar com essa reflexão. Eu espero ter trazido algumas contribuições aqui. Penso que eu não falo aqui só para colegas que estão em núcleos especializados ou que estão lidando diretamente com as vítimas, mas, de uma forma geral, eu tenho certeza que esse trabalho de tutela das vítimas, esse trabalho de mudança de olhar, de rever os dispositivos do Código Penal e Processual Penal à luz dos direitos das vítimas, envolve a atuação de todas e todas nós, em qualquer instância. Então, eu agradeço imensamente a acolhida generosa que eu recebi desde o primeiro momento aqui no Ministério Público da Paraíba. Agradeço aqui o apoio das colegas que me acompanham nesse painel, nesse sofá. Agradeço mais uma vez ao Dr. Ricardo, parabenizando pela atuação e pela excelência na escolha aqui dos temas desses seminários todos que foram realizados, e me coloco à disposição dos colegas para quaisquer questionamentos, dúvidas ou simplesmente compartilhamento de ideias e reflexões sobre a atuação de cada um de nós. Muito, muito obrigada. Bem, primeiramente, parabenizar a doutora Sílvia pela exposição, né? Nos atentou para muitos pontos da nossa vivência com essas vítimas, desde vítimas mulheres, né? E principalmente na minha área de criança e adolescente, em que passam crianças, adolescentes, vítimas do feminicídio, e que, na maioria das vezes, eu nem digo muitas vezes, né? Na maioria das vezes, não tem qualquer atendimento psicológico, né? Ajuda financeira para tratar o trauma e as dificuldades. Estava me lembrando de um certo dia, na promotoria de Guarabira, uma criança veio do estado do Rio Grande do Norte e estava, já há 2 anos, havia perdido a mãe, vítima de um feminicídio praticado pelo pai da criança, e ela já vinha trocando de casa. Essa de Guarabira já era a 3ª vez. E a tia buscava justamente a promotoria para verificar como seria a questão da matrícula. E ela disse: ele é órfão de mãe. Aí, conta a promotora como foi. Aí eu: não, conte, ele vai contar. Eu conto. Aí ele se levantou e contou tudo o que tinha acontecido. Ele assistiu tudo no quarto, à noite, a forma da violência. E, de início, eu: poxa, que criança forte. 8 anos contando, mas depois a gente para, né, para pensar. E esse trauma, que nunca foi sequer tratado, nunca
foi num atendimento, né, especializado. Então, quando você falou, o primeiro fato, né, de resposta, assim, me veio na memória, foi essa criança. Bem, e aqui é uma pergunta que eu tenho, que aqui no estado da Paraíba, apesar de todas as ações, né, do CAU, da criança e do adolescente, dos promotores em geral, na busca da implantação de um serviço eficaz da tutela especializada em crianças e adolescentes vítimas de violência. Nós ainda não temos essa efetivação. Na maioria das vezes, nossas crianças, nossos adolescentes, eles passam relatando a violência sofrida desde a família, né, até os demais órgãos de proteção. Então, eu pergunto, lá no estado de São Paulo, vocês conseguiram implantar esse serviço? Como vem acontecendo? Esse é um imenso desafio na área da infância, né? E eu acho que a resposta objetiva é não. E eu não conheço nenhum estado em que não haja essa rota crítica imposta às vítimas, crianças e adolescentes. E também não conheço nenhum estado em que a lei do sistema de garantias esteja 100% implementada. Existem falhas, existem a possibilidade de escuta especializada e de depoimento especial em São Paulo existe, mas ainda não é realidade em todas as cidades do interior. Em São Paulo, na capital, a pauta, a gente teve a criação agora imagina, agora foi criada a vara especializada de crimes contra crianças e adolescentes em São Paulo. Até então, esses casos tramitavam, quando havia o contexto doméstico, esses casos de violação de direitos de crianças e adolescentes iam para as varas de violência doméstica. Agora foi criada essa vara e a pauta de audiência para a realização do depoimento especial é a perder de vista. O que já mostra a inadequação, né? Porque a gente sabe como é complicado a demora para essas crianças, os prejuízos que a demora na escuta acarretam. Mas acho que essa questão da infância e juventude, ela passa por a gente ter que encarar uma fragilidade histórica na efetivação da doutrina de proteção integral e de prioridade absoluta para crianças e adolescentes, que nunca foi realidade no nosso país, nunca foi preocupação, nunca foi prioridade efetiva. E aí eu estou falando dos gestores públicos em todos os âmbitos, municipais, estaduais e federal. Nunca foi, né? E os reflexos disso tudo é isso que a gente vê hoje, é esse caos que a gente vive em termos de criminalidade e tudo mais. A gente tem tentado avançar para estipular, para minimizar essa rota crítica, pensando nessa oitiva necessariamente nessa vara especializada e nesses centros, né, de escuta, mas isso não é realidade. Quando chega na ponta, muitas vezes essa criança já teve que repetir várias vezes aquele relato doloroso e constrangida. E quando a gente pensa em violência sexual, os problemas ainda maiores, de muita revitimização, de muita dificuldade. Nos órfãos de feminicídio, como eu disse, talvez essa tenha sido esteja sendo a fase mais dramática da minha atuação, porque essa é uma realidade que eu não pensava lidar. Quando o núcleo lá em São Paulo foi concebido, a gente conversou muito para entender qual seria a demanda, né? Qual será o nosso público majoritário. Eu venho da área da violência doméstica, sou titular da promotoria de violência doméstica e sabia que lá em São Paulo, no Fórum da Barra Funda, existia uma promotoria muito forte, com um núcleo de atendimento às mulheres muito sedimentado já, e que absorveria essa demanda. Então, eu pensei, o núcleo não vai se dedicar exclusivamente, a gente sabe que acaba vindo muita violência doméstica, mas não vai se dedicar somente a isso. Qual será o maior público do NAVE? E aí me deparei com uma realidade que eu não imaginava. Desses familiares enlutados e dessas crianças e adolescentes levados à condição de orfandade. E aí eu me deparei com uma situação inacreditável de invisibilidade, porque a partir do momento que você começa a olhar para esses inquéritos policiais e a notificação, aí não há subnotificação, no caso de
crime doloso contra a vida, a gente, no mínimo, teve notícia de que aquela morte aconteceu. Mas nenhuma informação nesses inquéritos policiais sobre crianças e adolescentes que aquela vítima tivesse deixado. Nenhuma. Me deparei com casos em que o promotor de justiça tomou conhecimento que aquela vítima morta tinha deixado filhos na audiência. E onde estavam essas crianças? Ninguém sabia. Né? Ninguém sabia. Às vezes, em outro estado, com uma tia, com uma avó, ninguém sabia. Então, antes de tudo, foi preciso provocar a Secretaria de Segurança Pública Estadual para que, nos boletins de ocorrência de casos de feminicídio, houvesse ali como aba obrigatória, de preenchimento obrigatório, a identificação daquela vítima ter filhos. É básico isso. Mas até ontem a gente não tinha isso. E aí isso muda toda a nossa atuação, porque a partir do momento que você conhece, sabe que aquelas crianças existem, aí sim a gente tem condição de ir atrás e acompanhar e saber como é que está e garantir direitos. Porque até então, irmãos separados, uma avó cuidando de um, uma tia cuidando do outro, cada um num estado, sem contato. Então, esse é um retrato da negligência em relação à doutrina de prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Como é que a gente trata um tema tão fundamental como a orfandade com essa perspectiva de descaso desse nível? É assustador, né? Então, enfim, só pensando aqui junto com vocês. Antes de mais nada, doutora Silvia, eu queria lhe parabenizar, né, pela brilhante colocação. Eu acho que você colocou aqui o anseio que nós todos que estamos no Ministério Público da Paraíba tínhamos com relação a esse tema que é tão caro, com relação à vítima. Lembro do primeiro momento, conversando com o Ricardo, quando da concepção do projeto de proteção às vítimas, né, as vozes dos silenciados, do temor que ele colocava com relação a como era a expectativa dos colegas com um trabalho dessa natureza. E, para nossa grata surpresa, todos os colegas que foram envolvidos, sobretudo os promotores criminais, ansiavam por algo que a gente devia e deve há muito tempo à proteção das vítimas, com relação à proteção das vítimas. Mas é uma preocupação que surge também logo de imediato, a gente está abraçando mais uma atribuição, é um dever, a gente sente isso na pele, mas estamos abraçando mais uma atribuição, como isso na prática tem se colocado, sobretudo com sua experiência, que antecede a nossa, do promotor criminal que está tão arraigado com aquela atuação propriamente processual e não voltado para questões de procedimentos sociais, né, dessa área de proteção, essa área protetiva com relação às vítimas diretas e indiretas. Na prática, como é que isso tem acontecido? Essa atuação extrajudicial do promotor criminal, como que ele tem dado conta de tudo isso e qual é a estrutura mínima necessária do navio? Não é simples essa resposta, né? Em São Paulo, a gente tem um núcleo de atendimento integral às vítimas de violência na capital e alguns núcleos, agora recentemente criados, descentralizados no interior. Mas a ideia é que esses núcleos sejam órgãos disseminadores da política, da mentalidade, da ideia de atuação do Ministério Público na tutela dos direitos das vítimas. Não dá para pensar esse trabalho se não a partir da atuação individual, ou seja, de cada promotor de justiça. Então, vejam, cada estado tem a sua realidade. Foi possível, em São Paulo, a criação do núcleo especializado e eu tenho uma atuação, e eu vejo, assim, num panorama nacional, ela não é a regra, que é uma atuação como órgão de execução mesmo. Eu atendo diretamente no núcleo, os colegas da Barra Funda me mandam os casos que precisam dessa atuação. Eu estou com a designação para isso, acumulo outras funções, mas estou designada para isso, faço oitivas, adoto medidas de proteção, medidas protetivas de urgência ou outras medidas cautelares. Isso é possível dentro da minha realidade, mas não é a realidade de todos os estados, né?
Então, a ideia, e o núcleo da capital que eu coordeno é o coordenador de todos os núcleos regionais. Mas, em absoluto, a atuação do núcleo se sobrepõe à necessidade e à obrigação, eu uso essa palavra, de cada promotor de justiça olhar para as suas vítimas, os seus processos, os seus casos que se apresentam em cada promotoria de justiça, em todos os âmbitos. Então, a criação do núcleo não significa que o promotor do júri não tenha a obrigação de conhecer quem é a vítima sobrevivente ou os familiares daquele caso, atender no seu gabinete, garantir direitos, encaminhar para a rede. É preciso que cada um faça esse trabalho. Os núcleos, eles acabam sendo responsáveis por identificar qual a política institucional de apoio, de fomento a essa atuação. Então, o que precisa? A instituição precisa de psicólogos, a instituição precisa de assistentes sociais, a instituição precisa fomentar o trabalho em rede, fazer com que o promotor de cada território conheça a rede de atendimento, fornecer material, identificar quais são as dificuldades, mas não há como pensar que os núcleos vão absorver toda a demanda de atuação de tutela dos direitos das vítimas, porque essa atribuição é nossa, individual de cada promotor e cada promotora de justiça dentro da sua atuação. Esse discurso não é fácil, como você bem colocou. O colega, às vezes, encara como uma atribuição a mais. Mas ela não é a mais, ela sempre existiu, ela estava negligenciada, essa que é a verdade. Ela estava negligenciada. Essa atribuição é nossa, não por uma resolução do CNMP, como muita gente pensa, né? Ela é nossa por uma determinação constitucional. Ela é nossa porque é o promotor de justiça que defende a sociedade. Aquela frase, aquele clichê que muita gente usa, a vítima é nossa, é verdadeira. A vítima é nossa. A tutela dos direitos da vítima sempre foi atribuição nossa, mas em razão de todo aquele déficit, aquele atraso histórico, daquele panorama que eu trouxe para vocês, de alguma forma, lá atrás, nós aprendemos, de forma equivocada, a atrelar o sucesso da nossa atuação, entre aspas, a uma sentença condenatória favorável, né? À imposição de uma pena no âmbito criminal, quando a resposta para a solução daquele conflito ou o atendimento à expectativa de justiça daquela vítima está muito além daquela sentença. Então, é uma correção de rota, penso eu. Né? Recalcular a rota e entender que a nossa atuação ela precisa se voltar à garantia de direitos de forma mais integral às vítimas. É aí que a gente reconquista uma credibilidade da sociedade que, ao meu ver, nos últimos anos, a gente acabou perdendo muito. Né? Não é simples. Agora, também queria dizer, como você falou de estrutura, é preciso investir em estrutura quando a gente pensa, e aí essa tem sido a grande dificuldade nos estados, e no meu, inclusive, entender que o direito não dá conta de tudo. Entender que a gente precisa do corpo técnico de assistentes sociais e psicólogos para essa atuação. De alguma forma, os estados têm que achar uma maneira, e vejam, não é se sobrepor à rede de assistência. É claro, a rede vai ser sempre necessária e também é nossa função fiscalizar e fazer com que essa rede funcione, cobrar os gestores públicos para que essa rede funcione. O Ministério Público não vai garantir atendimento psicológico para todas as vítimas de violência, tratamento psicológico, não se sobrepõe à rede de assistência ou de atenção psicológica, mas a gente precisa desse corpo técnico para fazer esse trabalho de rede, para fazer essa ponte, até para poder cobrar dos gestores públicos que esses centros, que esses serviços existam e funcionem de forma adequada, integrada. A gente precisa do auxílio de outros profissionais. A gente precisa do apoio. A gente agora, recentemente, tem contratado um professor da PUC, que é jurimetrista, né, que trabalha com jurimetria. A gente precisa trabalhar com jurimetria. A gente precisa de outros profissionais. Não dá mais para acreditar que a nossa atuação vai se esgotar na atividade de promotores de justiça ou analistas, assistentes formados em direito, porque esses outros campos das ciências sociais são fundamentais, essenciais nessa atuação. Bom dia. Posso falar? Por favor, Romeca.
Primeiro, agradecer a brilhante palestra da colega. Eu sou Romeica, promotora de justiça no combate à violência doméstica, em Cabedelo, que é uma comarca aqui da região metropolitana da capital. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né, uma opinião da sua parte. Pelo que eu vi da sua palestra, você falou sobre a questão até da possibilidade de suspensão condicional do processo, e tem a vedação dos institutos despenalizadores, né, do âmbito da Lei Maria da Penha. O que é que você acha disso? Porque, inclusive, temos a NPP, que também não pode ser aplicado no âmbito da Lei Maria da Penha. E aí eu queria saber da sua opinião sobre isso. E também, na parte prática, eu queria saber, você falou logo no começo da sua palestra, da questão da revitimização da vítima, quando, das vezes, a gente precisa baixar o inquérito policial para novas diligências, para que a vítima esclareça alguns pontos que ficaram meio vagos, né, nas primeiras declarações dela. E também eu queria saber até que ponto a gente pode ir nessa baixa de inquérito policial para que a vítima dê algum esclarecimento maior, defina mais questão, como você falou, de local, de quantas vezes, principalmente nos crimes de perseguição. Normalmente eu peço. E agora já fiquei meio temerosa, não sei se devo pedir ou se devo denunciar, e na instrução a gente vê como é. E também a questão da revitimização da vítima, no sentido de quando já estamos na ação penal, a vítima não comparece, né, à audiência. E aí, muitas vezes, ela é a principal declarante, a principal prova que a gente tem, e aí vem a visão do promotor de realmente, ali, para a gente quer fazer a justiça. E a justiça depende muito da oitiva dela. E ela não vem. Às vezes é intimada 1 ou 2 vezes. E a gente tem que pedir a condução coercitiva. É uma coisa que deixa a gente, assim, numa situação difícil. E aí eu pergunto, a gente deve fazer isso? Ou a gente deixa o bendito do agressor ser absolvido, muitas vezes por insuficiência de prova, né? E aí era isso, essas minhas 2 indagações. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Vou tentar responder rápido para depois passar para o Ricardo. Vou começar da primeira pergunta sobre os institutos despenalizadores. Eu tenho uma opinião mais polêmica sobre isso. Eu acho que em São Paulo é vedado completamente, né? Existe a vedação, o próprio STF já determinou, mas no estado de São Paulo a gente tem, inclusive, determinação da corregedoria. Enfim, é inimaginável hoje a aplicação de qualquer instituto despenalizador e, inclusive, da suspensão condicional do processo. Mas eu não concordo hoje com esse movimento. Eu acho que a gente tem condição de rever. Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos a respeito da justiça penal negociada. Esse é um movimento atual, internacional, e a violência contra a mulher acabou à margem. Os processos de crimes de violência contra a mulher ficaram à margem de toda essa discussão, de todo o aprimoramento. O ANPP, como você bem colocou, também impede a possibilidade de qualquer acordo nesse âmbito dos processos de crimes de violência contra a mulher. Acho que a gente pode, a partir do aprendizado desses últimos anos, repensar tudo isso. Eu acho que a gente já tem condição de fazer, e tenho uma crença muito forte de que isso vai acontecer. Em algum momento, a gente vai ter que discutir, rediscutir a forma como estamos julgando esses crimes de violência contra a mulher. Não me parece adequado, como eu disse, responder esses crimes com sentença penal, no caso de vias de fato, pena de 15 dias, lesão corporal também, poucos meses, uma quantidade de prescrição absurda, nenhuma atenção aos direitos da vítima, pouquíssimos índices de reparação. Me parece que a gente precise evoluir para entender, e aí já existe pesquisa sobre essa sensação de falta de resolutividade, né, que a população tem quando a gente pensa no trâmite desses processos, das varas colapsadas, como eu disse. Acho que não é possível hoje passar por cima dessas vedações, evidentemente, já sair aplicando, mas é possível a gente fazer um debate institucional, junto com a rede,
acho que a gente já tem um aprendizado importante, porque, como eu disse para vocês, nós tivemos que passar por esse percurso, é um movimento de pêndulo, né? De sair do extremo, que era a aplicação desses institutos num juizados especializados, de quase que um mercado de peixe, em que se oferecia o pagamento de uma cesta básica para o sujeito que havia espancado a mulher, e aí a sensação para essa mulher era de que a dignidade e a integridade física, psicológica dela não valia nada para a justiça, a sensação para esse homem era de que saía barato, né? E a mensagem terrível para a sociedade de que realmente a violência contra a mulher era algo de menor importância, banalização total. Então foi muito ruim, e aí a gente precisou, nesse movimento de pêndulo, sair de um extremo para o outro, que é acreditar que a sentença penal condenatória para todos esses autores de violência resolvia. Mas não é possível, penso eu, que em mais de uma década a gente não tenha aprendido soluções melhores, né, e que a gente não possa pensar em soluções diferentes, a depender, claro, de cada caso. Porque para muitas mulheres a sentença penal condenatória é muito importante, mas para outras ela é um outro fardo. Ela é mais uma violência, ou ela não resolve nada. Na maioria dos casos, ela é um nada. Então, eu acho que esse é o momento que a gente precisa enfrentar, de debate, de ampliação da consciência sobre outras formas de lidar com esses casos, a exemplo do que a Justiça Penal Negociada tem conquistado, por exemplo, com a NPP, né? Claro, com foco na participação e na tutela dos direitos da própria vítima. Sobre a sua pergunta da revitimização, né, dos inquéritos policiais, muitas vezes mal instruídos, que precisam ser aprimorados, e todo o nosso receio de revitimização, não existe uma fórmula, né? Não existe um padrão, uma resposta engessada, eu penso, sobre como lidar com essas situações. Talvez a gente pensar, por exemplo, no caso de stalking, existe um formulário de perguntas que podem ser feitas nas delegacias, no primeiro momento em que essas vítimas chegam para reportar uma situação de perseguição, vou usar o exemplo que você deu, um formulário com perguntas na violência psicológica, é na violência psicológica, eu estou já interpretando para o stalking, porque é possível de ser feito isso. Aprimorar essa coleta de informações logo no primeiro momento na delegacia, isso seria o ideal, né? Então, quando a gente fala em perseguição, por exemplo, o que importa para nós, titulares da ação penal? É muito importante entender a reiteração de atos, né? E a vítima não tem a obrigação de saber que é isso que conta para o promotor, a promotora de justiça, no momento do ajuizamento da denúncia. Então, talvez a gente trabalhar com protocolos. Isso funciona na violência psicológica, existe um protocolo interessante de perguntas que precisam ser feitas no momento em que a vítima procura a delegacia dizendo que sofreu violência psicológica. E isso muito porque o tipo penal da violência psicológica, ele é complexo, delicado, para não dizer difícil de trabalhar, né? Ele começa com a redação já sobre os efeitos, causar dano emocional, e aí a partir de todas aquelas condutas. A vítima não é obrigada a saber que ela precisa demonstrar não só os efeitos que aquela conduta trouxe, mas esse nexo de causalidade. Dizer para a vítima que não basta ela atestar, às vezes até mesmo por um relatório médico, psicológico, atendimento de psicólogo, dizer que ela tem transtornos de ansiedade, enfim, tristeza, choro excessivo ou qualquer tipo de transtorno dessa natureza. Mas é preciso identificar que o comportamento do agressor é que acarretou para ela aquele dano emocional. Isso pode estar num protocolo de perguntas que, na delegacia, traga aprimoramento da qualidade dessa oitiva, da qualidade dessa informação que chega para nós, que esse é o grande drama, né? A gente trabalhar com uma prova que é colhida, às vezes, de forma muito insuficiente. Em casos mais extremos, não tem jeito. Eu acho que tem que mandar voltar mesmo e ouvi-la, porque são casos graves, às vezes, e realmente a situação que se apresenta para o promotor ali naquele momento é totalmente inviável o oferecimento de uma denúncia daquela forma, né? E sobre a condução coercitiva, esse é um outro grande dilema, porque
a gente sempre discutiu essa importância de entender, mas essa sua pergunta tem total relação com essa ideia de quem é a vítima, se ela é meio de prova ou sujeito de direitos, e do quanto de violência institucional é possível impor a essas vítimas em nome da persecução penal, em nome de garantir uma sentença penal condenatória. Então, quem é a vítima? É a primeira reflexão que a gente precisa pensar. E o que era a vítima? E como a gente concilia a necessidade da persecução penal e o interesse do Estado, e o interesse do Ministério Público na punição daquele autor da violência, porque isso, claro, é importante para nós, mas como conciliar isso com essa vítima que não aparece, né, que não vem, que não se apresenta? Será que a condução coercitiva é a melhor estratégia? Eu penso que não. Se for em casos muito excepcionais, de risco mesmo de vida, nós temos contornado, não vou dizer solucionado, mas contornado essa situação com o auxílio da Guarda Civil Metropolitana, porque nós temos em São Paulo o programa Guardiã Maria da Penha. Vocês sabem, aqui acho que também tem, da patrulha. Em alguns estados é patrulha, em São Paulo a gente chama de guardiã, que é a visita monitorada, para quem não sabe, das equipes da Guarda Civil Metropolitana para fiscalização das medidas protetivas. Então, de alguma forma, a gente consegue que esse trabalho da Guarda, que é mais próximo, que tem vínculo de confiança com aquela vítima, porque o trabalho da Guarda é muito pautado naquela ideia de policiamento comunitário, que conhece o destinatário da atuação, que está próxima da população. Talvez o auxílio da Guarda para entender o que está acontecendo, para a gente entender por que essa vítima não vem à audiência, né? Ela não vem à audiência porque ela está acuada, com medo, coagida, aí é um sinal de alerta. Aí é uma atuação. Ou ela não vem na audiência porque ela não acredita no sistema de justiça, não acredita nas instituições, porque tudo que ela fez não deu em nada, porque ela já tinha denunciado antes, já tinha tido uma resposta penal de uma sentença condenatória que não deu em nada. Então, ouvir essa vítima, eu acho que é o caminho. Não é simples, né? Porque você ali no dia a dia, na audiência, não sabe muito o que faz. Mas acho que o contato com a vítima é importante para entender caso a caso, não há uma regra, um padrão, mas caso a caso, entender os motivos da não apresentação dessa vítima em juízo, né? Assim, eu tenho muito receio de simplesmente desistir da oitiva da vítima, abandonar aquele processo, porque, como você bem colocou, é a única fonte de prova, às vezes é a palavra daquela vítima, e virar as costas, enfim, esquecer do caso. Porque ali a gente pode ter uma vítima que está sendo vítima que está sofrendo coação, ameaça, né? Então, acho que esse contato, esse auxílio da Guarda poderia ser uma estratégia importante, que, quando é possível, né, pode ajudar em alguns casos. Bom dia, Silvia. Agradeço mais uma vez. São palavras que nos motivam e, ao mesmo tempo, uma visão ponderada para que a gente sempre fique avaliando a postura de ver a vítima como meio de prova, que ela não deixa de ser, e como sujeito de direitos. Eu acredito muito que o caminho sempre é esse. A minha pergunta, em relação à Lei 14.717, de outubro do ano passado, em que essa previsão do amparo, do auxílio à vítima de um salário mínimo, foi previsto em lei federal, mas que eu não tenho informação ainda de algum município que tenha implementado fora São Paulo. Então, se há uma perspectiva disso, de pagamento pelo governo federal para os municípios do interior de São Paulo. Outro ponto, no gancho da pergunta de Romeica, quanto à condição coercitiva, que você já respondeu bem, a postura dos colegas, eu sou procurado com frequência, os colegas sempre preocupados com isso, em uma audiência criminal em que a vítima é praticamente o único meio de prova e na esfera policial ela tem prestado um depoimento contundente. E a denúncia decorre disso. E na instrução a vítima nega. Qual a postura adequada do promotor ali? Se é expor claramente a vítima, que entende que ela está eventualmente coagida ou com medo, ou se isso já é uma violência institucional, falar na cara da vítima que a gente acredita que ela está escondendo ou mudando a versão, se isso já é constrangir,
qual seria a nossa postura mais ponderada, e também, que é uma questão comumente trazida pelos colegas, nosso atendimento individualizado à vítima apenas para prestar auxílio em dúvidas do processo, isso é realmente válido? Eu acredito que sim, mas queria saber sua opinião, já que a gente não pode provocar gatilhos psicológicos na vítima para cujas consequências a gente não tem a expertise de direcionar, de conversar. Obrigado. Vamos lá, vou ver se eu lembro. Vou começar da lei federal. Veja, em São Paulo o movimento foi um pouco diferente. Foi antes da lei federal. Já há em algumas cidades, salvo engano, Cuiabá, Recife, Rio de Janeiro, não sei se foi implementado, mas aí São Paulo seguiu esse movimento de, no município, conseguir, porque estrategicamente foi o que foi possível. Havia um prefeito ali que estava aberto a atender essa demanda, e foi por isso que é aquela coisa de aproveitar uma oportunidade de um gestor público municipal sensível a um tema e dar um primeiro passo, que, como eu disse para você, está longe de ser o ideal, é pequeno, mas é um primeiro passo para um movimento que precisa ser mais abrangente. Então, a ideia ali foi conseguir o benefício para o município de São Paulo. Depois disso veio a lei estadual de São Paulo, e isso acontece em outros estados, alguns estados já têm lei estadual, e, mais recentemente, uma lei federal, que foi criada pensando nesse benefício, salvo engano, Maria do Rosário, parlamentar responsável. No entanto, a gente sabe como funciona. Essas leis precisam de um decreto que regulamente, né? A lei, ela é muito genérica, ampla, ela não estipula quais são os critérios, como é que na prática será feito esse pagamento, quem será o gestor desse benefício, qual será o fluxo, como é que se tomará conhecimento da existência dessas crianças, para quem vai ser pago, a impossibilidade do próprio autor da violência gerenciar esse valor, enfim, as situações de, como eu disse, institucionalização dessas crianças e adolescentes, vai ser depositado esse valor, não vai? Isso não foi feito, nem no âmbito estadual, de muitos estados, e São Paulo é assim, não existe decreto ainda que regulamente a lei estadual, e nem no âmbito federal. Então, a gente ainda não tem, de forma implementada, sendo efetiva, essa lei federal. É preciso que a gente tenha um decreto que regulamente. Enquanto isso, as iniciativas seguem sendo apenas as municipais das cidades que possuem essa lei. Então, isso, mais uma vez, né, como a gente conversou, isso é um retrato do descaso com essa política que é tão fundamental. Então, faz-se uma grande propaganda do tema, da importância da lei, mas na prática ela ainda não se reverte em benefício sendo pago para a população. A sua outra pergunta sobre as audiências, né? Essa situação da vítima que se retrata, e para quem trabalha na área da violência doméstica, essa é a realidade da nossa atuação diária. Quem trabalha no júri também. Quantos plenários de feminicídio a gente não faz com a vítima sobrevivente ali dizendo que, em verdade, não foi bem aquilo, na verdade ele não queria dar aquela facada, foi ela que se jogou em cima da facada, enfim, situações das mais absurdas. Mas aí é preciso conhecer profundamente a dinâmica da violência doméstica familiar, de como ela afeta até mesmo a compreensão dessa vítima sobre risco, como ela afeta a impossibilidade dessa vítima de reagir a uma situação de violência, como ela tem relação com dependência emocional, com dependência econômica, para que esses argumentos venham à tona de modo a não revitimizar aquela vítima que volta atrás, mas entender o porquê ela se comporta daquela maneira, né? Entender as razões que faz com que ela volte atrás naquele relato. Muitas vezes é uma vítima ou acuada, com medo, ou uma vítima que, de fato, acredita na mudança ilusória, temporária de comportamento do agressor, isso próprio do ciclo da violência, de quando o agressor muda o comportamento após a violência, pede desculpas, pede perdão, fala que vai mudar, que não vai acontecer de novo, que agora ele está na igreja, que agora ele parou de beber, que agora ele parou de usar droga, não é assim? Não estou falando nenhuma novidade.
E, obviamente, para essa vítima que, às vezes, construiu um ideal, porque ninguém se casa pensando em se separar, um ideal de projeto conjunto, de vida, de família, é muito difícil romper com essa ideia. Se essa vítima tem filhos, mais difícil ainda, isso não sou eu que estou dizendo, existem pesquisas identificando um dos fatores mais preponderantes na dificuldade de mulheres em romper com o relacionamento abusivo é a existência de filhos. Né, de pensar em criar os filhos longe do pai, do companheiro. São muitas as dificuldades que se apresentam para as mulheres em situação de violência, no momento em que essa violência é denunciada e que fazem com que ela volte atrás. Muitas. É preciso entender esse contexto e usar isso em plenário. Os promotores, os promotores do júri têm feito bem. Pelo menos em São Paulo, eu tenho acompanhado, os 5 tribunais do júri que existem em São Paulo estão no Fórum Criminal da Barra Funda. E eu estou muito próxima deles, muitos acionam o NAVE, o nosso núcleo, com frequência para apoio aos familiares, usam os relatórios do NAVE, isso é muito importante, como prova em plenário. Então, o atendimento dessa vítima pela psicóloga, às vezes, é um instrumento importante para evidenciar os danos emocionais, psíquicos que aquela vítima sofreu, isso contribui como até sob o aspecto de convencimento dos jurados e de dosimetria da pena. E eu vejo que os promotores do júri têm se saído muito bem com essa ideia de que é preciso sustentar muitas vezes a acusação em plenário, mesmo após um depoimento de uma vítima de feminicídio sobrevivente, de tentativa de feminicídio, que volta atrás. Né? É entender, é fazer com que os jurados entendam a dinâmica da violência contra a mulher. Isso não é possível fazer sem a compreensão da questão de gênero. Isso não é possível entender sem usar e trabalhar sem entender toda a dinâmica complexa e perversa que permeia a violência contra a mulher, historicamente falando, do que significa para as mulheres viver num país em que ainda se tem essa crença, né, de dever de fidelidade feminina, de dever de obediência feminina. Porque é isso que acontece quando a gente olha para esses crimes de feminicídio. O feminicídio acontece quando a mulher viola uma das leis do patriarcado. Que leis são essas? A lei da fidelidade e a lei da submissão. É quando a mulher subverte essa lógica de submissão imposta pelo patriarcado ou de fidelidade e que ela é morta. Né? Ou que haja a tentativa contra a vida dela. Então, é preciso expor para os jurados todo esse drama, todo esse contexto, toda essa construção histórico-social, para que eles entendam a importância de, num plenário como aquele, o que significa condenar um feminicida, mesmo quando a vítima diz que não aconteceu nada, que não foi tão grave assim. Às vezes, a mulher tomou várias facadas e ela diz que não foi tão grave assim. Exatamente porque as pressões são imensas que se depositam sobre aquela mulher naquele momento. Da mesma forma, em audiência, num crime de lesão ou de ameaça. Quando eu disse para vocês sobre a exposição a ambiente violento, sobre o acúmulo de estressores e a impossibilidade de voltar para a linha de base, isso está muito relacionado à impossibilidade da vítima reagir à violência doméstica, mas também de compreender o risco da violência doméstica. Muitas mulheres vivem relacionamentos extremamente abusivos e violentos sem dimensionar, porque a carga de violência durante anos foi tão grande que não se tem mais a crença de desvalor sobre si mesma é imensa e a crença de que aquela é a realidade posta e que deve ser aceita também. Né? Então, são inúmeros fatores. É um outro seminário, Ricardo, para a gente debater isso, porque são muitos os fatores psicológicos que precisam ser compreendidos naquele momento. Sou absolutamente contra revitimizar a vítima, expondo a vítima nesse momento de ameaça, ou, como já vi acontecer, o colega requisitar a instauração de inquérito policial por denunciação caluniosa contra a vítima de violência doméstica. Isso às vezes acontece. Isso é absurdo. Isso é a violência institucional mais grave, né, e absurda. E a sua última pergunta sobre os núcleos, né, de como a gente ouve. Veja, quando eu mencionei para você que quando a gente criou o núcleo de atendimento às vítimas, a gente ainda não tinha noção de qual seria a demanda,
É interessante isso. Cada núcleo, em cada estado, de acordo com a sua realidade própria, vai ganhando formas, né, desenho próprio. E aconteceu um fenômeno lá em São Paulo que eu ainda não entendi como é que isso aconteceu, que o núcleo também virou, isso é uma realidade nossa ali, um núcleo que recebe demanda de casos complexos, de repercussão, e que formula as oitivas dessas vítimas. Produz essa prova. Então, talvez isso tenha começado com o caso lá atrás, quando aconteceu o caso João de Deus, a competência de processo do caso João de Deus é de Goiás, do estado de Goiás. Mas mais de metade das vítimas de Abadiânia eram de São Paulo. Nós ouvimos em São Paulo, eu e mais 2 colegas, aproximadamente 50 vítimas. E ali foi feito um trabalho, uma força-tarefa, praticamente, de produção de oitiva dessas vítimas e já pensando na atuação lá na ponta do promotor, porque ali era preciso, desde o início, delinear uma situação de estupro de vulnerável, porque era a única resposta possível para esses casos, né? Deixar claro a vulnerabilidade absoluta dessas vítimas e o contexto de vulnerabilidade ao qual elas estavam submetidas naquele abuso, porque o prazo ali já tinha decorrido de qualquer tipo de violação sexual mediante fraude, que exigia-se a representação na época, isso foi antes de 2018, da alteração de 2018. Enfim, criou-se essa ideia de que é possível, em casos de repercussão, em casos graves, em casos de muitas vítimas, estipular um protocolo de oitiva em que a coleta da prova ela é adequada, qualificada e não revitimizadora. Isso tem sido feito no nosso núcleo. Então, eu tenho atendido, eu não vou citar aqui nomes, mas casos de repercussão com muitas vítimas, casos graves, complexos, em que os colegas solicitam o apoio do núcleo para produzir essas oitivas. E aí entra na sua pergunta, né? Como fazer isso sem despertar gatilhos? Técnica, Ricardo. A gente precisa aprimorar nossa técnica de escuta, de oitiva. Quais são as estratégias? Como é que eu faço uma pergunta mais constrangedora, mas que precisa ser feita? Eu antecipo para essa vítima do porquê eu preciso fazer aquela pergunta. Então, eu preciso de fazer essa pergunta que é invasiva, que é constrangedora, que te pega na sua intimidade, mas eu faço porque eu, na condição de promotora de justiça, preciso dessa prova. E por que eu preciso dessa prova? Porque isso interfere na classificação do crime de tal forma, porque isso interfere na forma como a defesa vai preparar a argumentação, que vai tentar derrubar esse argumento. Você explica para a vítima o porquê daquelas perguntas. Isso é uma forma de neutralizar gatilho. Eu não estou dizendo que a vítima não pode ter gatilhos e não pode sofrer abalos emocionais, reviver o trauma, né, que é tudo que a gente tenta evitar. Mas, para isso, a gente precisa desse corpo técnico, do auxílio de psicólogas, que nos ajudam nesse momento da oitiva, de nos orientar do que pode ser perguntado, do que não pode, de a melhor forma de conduzir. São técnicas, né? É preciso entender que o trabalho da psicóloga é mas a gente também trabalha com provas. A gente também precisa obter informações que são importantes em termos de persecução penal. Mas é possível fazer isso sem revitimização, com técnica, né? Com estudo, com protocolo, com roteiro adequado, com ambiente correto, com um olhar atento para essa vítima, para as reações da vítima, com paciência, com tempo, sem determinar por ela, sem atropelar respostas, sem fazer a resposta e querer que ela responda exatamente o que você deseja, né? Entender toda essa dinâmica, enfim, também poderia ficar aqui muito tempo falando, mas esse é uma área muito importante da nossa atuação, na medida em que já foi reconhecido que o Ministério Público tem poder investigatório, né? Bom dia. Colega, meu nome é Demétrios, promotor do júri de João Pessoa. É uma dúvida que eu tenho, mas antes eu preciso falar só uma pequena situação das vítimas indiretas. Eu estou com o caso de uma mãe de uma vítima indireta. Nós temos aqui na capital, pelo menos na capital,
de 10 crimes de homicídio, 8 são traficídios, que a gente chama. São briga de gangues. Na cidade de Romeica aí está havendo briga de gangues, um matando o outro. Aqui em João Pessoa não é diferente. E uma das mães das vítimas, desde o inquérito, com denúncia minha, que até eu conversei com a Amorim ontem, eu coloco as fotos de todos os vagabundos que estão integrando lá o inquérito policial. Boto mesmo. Né? E chamo a mãe da vítima nessa minha denúncia. E essa mãe da vítima é melhor do que assistente do Ministério Público, aquele assistente contratado que só faz atrapalhar. E aí ela vai indicando quem é a pessoa, conhece fulano, que foi irmão, mãe do seu filho, foi um filho que morreu. Isso aí tá beleza. Só que uma audiência que eu fiz essa semana, que eu peguei o bonde andando, e aí eu quero sua ajuda, que a mãe da vítima, lá no inquérito policial, diz que não sabe quem matou seu filho, e mesmo que soubesse, não diria com medo de morrer. Isso está lá no inquérito. Essa audiência fizemos essa semana. Eu disse, não, eu vou ver se eu tiro alguma coisa da mãe da vítima. E ela me esclareceu que não é o medo de morrer, porque ela disse que é o segundo filho que perde para o tráfico, e ela não vai falar nada, embora saiba quem foi o assassino de seu filho, porque se os traficantes matarem essa mãe, ela não vai poder mais cuidar dos netos desses filhos que eram os traficantes, que ela perdeu para o tráfico. A minha pergunta é bem objetiva. Nesse sentido, como é que vocês lá em São Paulo, nesse núcleo de combate, de apoio às vítimas, trabalham para convencer essas mães a nos ajudar, porque nosso interesse nada mais é do que ajudar essas mães e colocar os vagabundos, que eu não tenho outro sinônimo para dizer. Pronto, foi o que a Amorim disse, era o cidadão sem ocupação lícita. Eu boto mais ou menos isso, mas para mim no plenário é vagabundo mesmo, não tem outra não. Então, minha dúvida é como é que vocês trabalham lá em São Paulo nesse sentido para que nos ajudem a essas mães a fornecerem subsídios para que nós possamos botar esses vagabundos atrás das grades. Eu queria ter essa resposta clara, objetiva, para te dar. Essa também é a realidade dos colegas do júri lá. É dificílimo, são as situações mais dramáticas, né? E às vezes que nos apresentam e nos colocam numa situação de profunda impotência, né? Porque às vezes é aquela testemunha fundamental para aquela condenação. Na verdade, não há meios nenhum, ninguém vai conseguir te dar essa resposta de meios que obriguem essa mulher a falar. As estratégias das políticas de proteção precisam ser apresentadas, né? O que vai ser oferecido para essa avó? Porque, veja, o argumento dela é muito legítimo, né? O argumento dela é legítimo. Ela sabe a violência da facção criminosa, ela sabe o que vão fazer com ela. Ela tem os netos, tem receio pelos netos. É legítimo. Como é que você desconstrói isso? Oferecendo um mínimo de proteção. E aí entram os programas de proteção. Os programas de proteção têm uma série de exigências que são bastante invasivas, limitadoras da liberdade dessas pessoas aderirem. O Provita perde a identidade, é delicadíssimo sob o aspecto de retirada da pessoa daquele ambiente social ao qual ela está acostumada, cresceu. Então, não é nem tanto a família, porque às vezes a família vai junto, mas a rede comunitária é quebrada, há uma fratura ali, né? Há um desenraizamento. Então, não é todo mundo que adere. Mas não tem outra alternativa. Nesses casos, ou a pessoa adere aos programas de proteção, ou a gente não tem como obrigar, forçar a pessoa a falar, porque é legítimo o medo. A gente que conhece a violência, o crime e o poder do crime organizado, a gente sabe o quão nós não temos poder de proteger integralmente essas pessoas, né? De como o crime organizado mata, e como a gente se sente impotente diante disso. Então, eu fico pensando o que dizer para essa avó. Dificílimo. Eu me solidarizo a sua dificuldade. Sei que é a dificuldade dos colegas do nosso estado também. A mesmíssima. Eu aqui com o Romei, que a gente foi fazer uma pesquisa, e já existe no estado da Paraíba uma lei
que presta assistência, né, aos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica da Paraíba. A Lei 13.097 foi publicada em 14 de março de 2024 e ela vai ter vigência com 90 dias, ou seja, em junho, essa lei já vai poder ser aplicada. Então, um presente para nós, né, para toda a sociedade. E, finalizando, muito obrigada, doutora Soraya. Né, ou doutora Silvia, me desculpe. Muito obrigada e passo. Agradecemos a doutora Silvia Chaquian pela palestra, as promotoras de justiça por compor esse painel. Neste momento, este painel está encerrado.